Hoje teremos então análise com exemplos reais, retirados de filmes, tem exemplo com anime aqui no meio também, das palavras mais úteis. Não que seja uma lista definitiva assim, né? Mas tentei trazer algumas das que mais aparecerão no dia a dia, das que vocês mais utilizarão. Então acredito que ajudará bastante. Como faremos hoje? Eu vou mostrando aqui algumas cenas, né, alguns trechos que eu separei com os exemplos retirados principalmente de filmes. Quem acompanha direto as nossas lives vai reconhecer algumas palavras, vai falar: ah, essa daí já apareceu em outra live, mas eu tomei cuidado aqui para trazer exemplos diferentes. Se tiver alguma coisa que já apareceu antes, trouxe um exemplo diferente, porque está em uma lista de palavras muito importantes. Então é bom para revisar, até é bom para repetir essa situação. Certo? Então, quem acompanha sempre, eu acho que já vai ter aprendido alguns. Vamos ver se fixou mesmo na mente. Então, bora iniciar então, pessoal. Como eu estava explicando aqui no início, eu vou tocar primeiro um trechinho que vai ter a palavra que a gente vai analisar. São 10 palavras. Em seguida, vou dar mais exemplos dessa palavra, vou dar um exemplo extra de cada, mas a gente vai analisar o que foi falado na cena também, né? Então eu vou tocar uma primeira vez para que vocês tentem reconhecer se aparece alguma coisa que vocês já sabiam, se conseguiram entender só de escutar. Em seguida vou explicando e quem tiver dúvidas pode ir mandando aí nos comentários, a gente vai trocando uma ideia ao longo da live. Belezura? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Mais curtinho, né? Rapidinho. Mais uma vez. Quem entendeu aqui? Tashika ni mita. Tashika ni mita. Primeiro, qual que é a palavra aqui? Vocês já conheciam o tashika ni? Tashika ni. Pode ser quando você está concordando com algo, por exemplo, né? No sentido de é mesmo, é verdade mesmo, ou até um certamente, dependendo da situação, dá pra gente adaptar também. E o que foi falado nessa cena especificamente? Ele falou Tashika ni mita. Tashika ni mita. Então, eu vi mesmo, eu certamente vi, com certeza eu vi, porque mita é o passado de miru, ver. Então, juntando com o tashika ni, é mesmo, é verdade? Eu vi mesmo, eu vi com certeza. E esse tashika ni aparece muito em conversas no dia a dia. Muitas vezes eles usam até isoladamente, concordando com alguma coisa que você falou. Você deu ali mó história, mó explicação. Daí vem o japonês e fala tashika ni. Ah, tashika ni sou desu né? Por exemplo, pode aparecer bastante. Tashika ni. Então, essa é a primeira. E daí, vou trazer aqui um exemplo. Vou colocar primeiro só em kanji para ver se vocês entendem. Um tempinho aí para você ler. Vamos colocar a leitura. É Tashika ni takai kedo oishii. Então, tashika ni, a gente já sabe que é mesmo, é verdade mesmo, certamente alguma coisa. E takai, caro. Então dá pra gente traduzir assim. Realmente é caro. É caro. Kedo, mas oishi, mas é gostoso. Oishi significa gostoso. Então, tashika ni é mesmo, realmente alguma coisa. Takai significa caro. O kedo dá essa ideia de mais. Então é caro mesmo, mas oishi, mas é gostoso. Belezura? Primeira palavra da nossa lista, portanto, tashika ni. Vamos ouvir mais uma vez. Legal? Tudo bem até aqui? Vamos para a segunda. Quero ver se vocês reconhecem. Esse aqui é mais difícil um pouquinho, né?
Beleza, qual que é a palavra aqui? Vamos por partes. A palavra é kekko. Kekko. Quem já escutou esse kekko? Tem um tsu pequenininho, né? Então tem uma pausa. Kekko. Ele pode ser um bastante. E daí você me pergunta, você que já estuda, mas qual que é a diferença disso e totemo, por exemplo, sensei? Ele é um bastante com uma nuance de até que bastante. Eu gosto de explicar assim. Então, para você entender a intensidade. Bastante no sentido de até que bastante. É, até que eu fiz bastante tal coisa. Pode ser nesse sentido. E o keko, às vezes para falar que não quer mais alguma coisa, que não precisa de algo, pode aparecer também. Por exemplo, quando você está satisfeito, não quero mais comida, você pode falar keko desu. Então varia um pouco aí de acordo com o contexto. Nesse caso aqui, e é uma situação que aparece bastante no cotidiano, ela usou nesse sentido de intensidade. Então, até que bastante alguma coisa. Vamos analisar mais profundamente o que foi falado. Que foi kekko arukimawatte isogashii n da. Kekko arukimawatte. Esse arukimawatte, ela tá falando no sentido de andar por aí, né? Andar em volta por aí. E kekko, bastante nesse sentido de até que bastante. Então eu até que ando bastante por aí, eu ando bem por aí. Dá pra gente adaptar também, né? Esse bem, acho que fica uma nuance parecida em português. Eu ando bem por aí, por isso que isogashi. Então eu fico isogashi, eu fico ocupada, fico corrida. É nesse sentido, tá? O kekko aqui comum bastante. Assim como nessa frase aqui. Kyou wa kekkou samui ne. Kyou wa kekkou samui ne. Inclusive, esse kekko, se você assiste os vídeos de Omi TV, meus vídeos conversando com japoneses, eu acredito que até esse kekko é meio que um vício de linguagem meu. Às vezes eu tento prestar atenção para eu não falar tanto, porque kekko tsukaimasu, né? Eu uso até que bastante o kekko. É nesse sentido. Kyou wa, falando sobre kyou, hoje, kekko samui. Samui é que tá frio. Então, até que tá bem frio hoje, né? Até que está bem frio hoje, né? Hoje tá friozinho, hein? Tipo assim, não é que tá insuportável, tá um frio de matar, mas até que tá bem frio. É nesse sentido, beleza? Kyou wa kekkou samui, né? Vamos ver esse daqui mais uma vez, então. Beleza? Portanto, vimos tashikani e kekkou. Bora para nossa terceira palavra de hoje. Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente ver. E aí? Difícil? Qual é a palavra aqui e o que foi falado? Vamos lá, deixa eu quebrar em partes. Ma, kore wa ichio azukatte oku kara. Aqui tem vários pontos de gramática juntos. Uau! Ma é tipo, bom. Kore wa, falando sobre isto, não sei o que é aqui no contexto, porque não está aparecendo, né? Vamos imaginar que é um quadro, sei lá. Kore wa, falando sobre isto. Ichio, e daí entra aqui o ichio. Quem já tinha visto esse cara aqui? Ele pode ser um por hora, por garantia, só por precaução. Depende um pouco do contexto. É até uma palavra que, apesar de aparecer bastante, ela é meio chatinha de você entender no início por ter essa diversidade de usos. Nesse caso aqui, dá para você pensar que é um por hora, por enquanto, né? Só por garantia. Kore wa ichio, por enquanto, azukatte oku. Esse azukatte vem de azukaru, que é nesse sentido de ele vai ficar cuidando do que
nós não sabemos o que é, nesse caso aqui, né? Porque não está aparecendo ali na cena, mas ele está na forma te-oku. Lembram aquela que eu faço bullying toda vez que eu... Bullying não, né? Que eu ativo a quinta série toda vez que eu tenho que explicar sobre ela aqui. Que é quando você deixa algo feito. Então, ele vai deixar guardado, ele vai tomar os cuidados daquilo que não sabemos o que é nesse contexto, mas ele vai ficar guardando aquilo, ele vai ficar cuidando daquilo. Ichio, por enquanto, né? Só por garantia, por enquanto, eu vou fazer isso daqui. Beleza? E o cara aqui é mais... mais como uma justificativa, né? Viu? É que eu vou ficar... eu vou ficar com isso daqui, então... Então é isso, tá bom? Como eu posso adaptar? Kore wa ichio asukatte oku kara. É tipo um... Não, tá de boa. Por enquanto, vai ficar aqui comigo. Se eu fosse adaptar a nuance desse cara especificamente. Tá? Vou trazer mais exemplos, porque, como eu disse, essa palavrinha ela é meio chata. Primeiro exemplo. Ichio kiite miru yo. Ichio kiite miru yo. Quem entende essa daqui? Qual que é o sentido de ichio nesse caso? É o que eu estava dizendo, de por garantia, por via das dúvidas, vamos colocar assim. Por via das dúvidas, ichio kiite miru. Quem já aprendeu essa estrutura aqui? Verbo na forma te mais miru. Pode ter um sentido de experimentar fazer algo para ver no que vai dar, por exemplo. Então, kiite miru. Eu vou perguntar para a pessoa para ver qual que vai ser a resposta. Vamos perguntar para ver no que vai dar. Ichio, então, por garantia, por via das dúvidas, vou lá perguntar. Beleza? Kiite miru. Por via das dúvidas, vou perguntar. É nesse sentido, tá? Um caso que aparece muito o ichio também, e até mesmo um uso isolado dele, não precisa de mais nada na frase, só o ichio sozinho, quando você quer falar que está fazendo algo, mas você não está se orgulhando daquilo, você não quer se achar o bam, a bam daquilo. Não sei se você já percebeu, mas os japoneses eles têm a tendência de falar de um jeito muito humilde muitas vezes, né? Então, se você for elogiar um japonês, sei lá, você fala assim pra ele: Ego Josu, você fala inglês muito bem, cara. A tendência é eles responderem tipo: não, imagina. Zen. Eles vão falar muito assim. E como tem essa cultura de humildade, o ichio, ele entra muitas vezes nesse sentido também. Porque eles podem falar antes do que eles estão estudando, antes de um trabalho que eles estão fazendo. Por exemplo, Daigaku de nani o benkyou shite imasu ka? O que você está estudando na faculdade? Pode ser que o japonês responda: Ichio graphic design o benkyou shite iru kedo. Quando ele coloca o ichio no começo, ele está querendo dizer: eu estou estudando, mas não que eu seja o melhor do mundo nisso daqui. A frase que eu disse agora: Ichio graphic design o benkyou shite imasu. Graphic design, de design gráfico. Benkyou shite imasu, estou estudando. E daí no começo eu coloquei o ichio para dar essa amenizada. Até estou estudando, mas assim, né? Não que eu entenda tudo de design gráfico, eles já colocam para ativar esse botão da humildade. Beleza? O ichio pode aparecer muito nessa situação também. Se você escutar, você vai lembrar dessa explicação nesse momento. Beleza? Ichio, portanto, muito útil também, aparece bastante. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.